Esta foi a terceira vez que o Timão enfrentou o Bahia em menos de um mês. Pela Copa do Brasil, venceu o primeiro jogo e perdeu o segundo. Agora, pelo Brasileirão, a torcida que encarou uma baita chuva na Arena Corinthians não gostou muito do que viu, não. Chovia, tava frio, era sábado, já passava das 9 horas da noite. Mas e daí, hein? Pra torcer pelo Timão, vale até gritar debaixo d'água. Em campo, o time retribuía o apoio. Triangulação rápida, de pé em pé até o chutaço de Elias. A primeira resposta do time baiano foi essa, com Emanuel. Depois, susto nos corintianos, gol do Bahia, irregular. Foi falta antes. A partir daí, foram 4 lances de cabeça. Paolo Guerreiro tentou uma, 2 vezes. Na chance do adversário, Chiesa só teve o trabalho de escorar. 1-0 Bahia e reclamação de Mano Menezes. Minha defesa marca muito bem bola parada, é muito bem treinada para isso. Então, quando você faz bem feito e a arbitragem erra, você tem que mencionar. De volta ao jogo. Como eu disse, foram 4 jogadas de cabeça. Portanto, ainda falta uma. Mas antes, o destaque individual. 2 jogos seguidos. O responsável pela vitória do Corinthians contra o Santos na 14ª rodada foi também o destaque dessa noite, contra o Bahia. O zagueiro Gil e o empate do Corinthians. Uma vitória do Timão deixaria a equipe mais próxima do líder. Cássio fez a parte dele e nesse lance de William Barbio se esticou todo. No finalzinho do jogo, Luciano e Elias tentaram. Não deu. Claro que nos incomoda empatar em casa, claro que nos incomoda o nosso aproveitamento com equipes e eu falei isso durante a semana, de 11º a 20º, como mandante aqui, é o nosso pior aproveitamento, se separarmos por partes o Campeonato Brasileiro. Mas não é o fim do mundo, temos que melhorar, temos feito bons jogos fora de casa, temos feito bons resultados contra os principais clubes da Série A, os que estão bem colocados, e por isso que nós estamos no grupo da frente. E olha, esse jogo marcou a estreia do técnico Gilson Kleina na equipe do Bahia. Meu caro Maurício Capella, o Mano Menezes falou, precisa melhorar, e precisa mesmo, né? Precisa. O Mano Menezes tem que trabalhar fundamentalmente na sua saída no setor de meio campo. Cada vez que um time vem e marca o Petros, o Elias e o Jadson, o time do Corinthians acaba não tendo possibilidade de criação. Os laterais ficam sobrecarregados e o time, quando tem jogadores, o time adversário, quando tem jogadores velozes, costuma criar muitos problemas para a equipe do Corinthians às costas dos seus 2 laterais. Esse, para mim, é o grande problema que o Corinthians está apresentando, principalmente no pós-Copa do Mundo. Porque o Corinthians evoluiu muito nas mãos do Mano Menezes, né? Desde o Campeonato Paulista, desde o 5-1, na verdade, na derrota frente ao Santos no Campeonato Paulista, para cá, o Corinthians apresenta evolução jogo a jogo, principalmente nesse Campeonato Brasileiro. Mas tem um problema crônico nessa questão de armação de jogadas quando pega um time que marca bem essas 2 saídas de jogo, Elias e Petros. Gilson Kleina já enfrentou o Mano Menezes algumas vezes. Soube jogar contra o Mano, Bruno? Sim, e soube jogar contra esse Corinthians que apresenta dificuldade para criar, né? O Corinthians às vezes tem a bola, mas não consegue criar, não consegue sufocar o adversário. O Marcelo Lomba, goleiro do Bahia, trabalhou pouco. O Corinthians, aliás, é um problema que vem, né? Até da época do Tite, com outros jogadores, inclusive, né? Mudou bastante o elenco. Ano passado, o Corinthians teve a melhor defesa do campeonato, como tem agora de novo, a defesa segue muito firme e um dos piores ataques. Agora nem é um dos piores, mas continua com dificuldade para criar, para fazer gol, para finalizar. Então é uma coisa que não é um problema só do Corinthians, que o Corinthians destaca muito isso porque a defesa é muito forte. Aí se você comparar número da defesa e número do ataque, fica uma diferença grande. Mas quase todo time brasileiro tem dificuldade de jogar com a posse da bola. Quando é um jogo que o adversário te dá a bola e tenta se defender, quase todo time brasileiro tem dificuldade para jogar assim. Agora a Dani Pires vai colocar na tela pra gente aí o gol do Chiesa. O Corinthians reclamou muito deste lance, disse que o jogador estava impedido. Vamos rever? Vamos ver. De novo, olha lá.
o gol do Bahia, o Chiesa comemorando pra caramba. Você vê que o Cássio chegou a levantar a mão, depois brigou com a defesa, mas o Mano Menezes, depois do jogo, reclamou bastante, alegando que o gol foi ilegal. Bruno Prado, na sua opinião, gol legal? Ele estava um pouquinho à frente. Estava à frente? O Max Biancucci estava bem à frente, mas não participa do lance. E o Chiesa estava por um pouquinho, mas era aqueles lances que é muito difícil para o assistente. Muita gente na área, ele do outro lado, né? Assim, ele estava até bem posicionado, mas puros centímetros, mas acho que estava um pouquinho à frente, sim. Capela, para você. Tem alguma imagem que mostra isso, né? Um cabelésimo, né? Ele está à frente da zaga da equipe do Corinthians. É muito difícil para o árbitro. Acredito que tem lances que ficam muito complicados para a arbitragem chegar à conclusão. O olho humano não acompanha, né? É claro que quando você congela a imagem, evidentemente que ali fica claro que o jogador estava um pouquinho à frente, um cabelésimo à frente. Mas, de toda forma, o gol acaba sendo legal. Para você, o do Gil também não foi legal, né? O Gil me chamou a atenção a carga. Para mim, o Gil fez carga no zagueiro da equipe do Bahia. E aí eu fiquei realmente em dúvida se o gol do Corinthians foi efetivamente legal. O que você achou, Bruno? Eu daria o gol. É um lance realmente polêmico, é um lance que é mais forte, mais passível de marcar falta do que, por exemplo, do Allan Kardec hoje, né, que teve uma certa reclamação, mas eu não daria não, acho que eu daria o gol legal pro Corinthians.